Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo vai ter esse tempo de aproximadamente 2 semanas de descanso e preparação para poder enfrentar o Fluminense no dia 1º de abril, né? Que é o famoso dia da mentira. Então, no dia 1º de abril, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense, né? Pelo primeiro jogo do final do Carioca. E aquilo, vai ter um duelo de técnicos. Um pressionado e outro vivendo uma boa fase, né? Que é o Diniz. Quem precisa mais do título? Diniz ou Vitor Pereira? Quem sentiria mais a derrota, né? Óbvio, isso já tem resposta, né? O técnico que sentiria mais a pressão seria o Vitor Pereira, né? Caso, na minha visão, caso o Vitor Pereira perca essa final para o Fluminense, ele é demitido. Já o Diniz nem tanto, né? Se perder, vida que segue e vai continuando a temporada, né? Então o Vitor Pereira, pra mim sim, é o que vai sentir mais a pressão, né? Tem o risco de ser demitido. Então vambora reagir mais um vídeo e vai deixando seu like e sua inscrição para ajudar o canal. Créditos ao canal da ESPN. Link na descrição como crédito e vambora para o vídeo. Vamos lá, então. Vamos colocar números para vocês e números importantes para entrar no nosso debate. A gente coloca o Diniz, 13 jogos em 2023, 9 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aproveitamento de 71%. E a gente coloca também Vitor Pereira, tem 18 jogos, né? Mais jogos nessa temporada, mais competições, com 11 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, o aproveitamento de 65%. Essa pergunta do para quem é mais importante o título, ela é até cruel. É claro que todo mundo precisa do título, quer o título. Então vamos para o outro lado aí. Para quem vai ser mais sofrido a perda do título? Eu concordo com o Cícero Melo. Vai ser... Pro Vitor Pereira. Porque pro Vitor Pereira é o emprego dele que está em jogo, né? Se o Flamengo não for campeão carioca, ele vai ser demitido. É o que o bastidor do Flamengo diz desde quando o Flamengo perdeu por Del Valle a Recopa e na sequência vieram os clássicos que o Flamengo perdeu também. Então, assim, sinceramente não acho que pessoalmente para o Vitor Pereira, que já foi campeão português, já foi campeão grego com o Olympiacos, português com o Porto, ser campeão carioca vai mudar a sua vida. Claro que seria o primeiro título brasileiro, né, no futebol brasileiro, e ele é um cara que veio para vencer, ele foi campeão chinês no Xangai também. Mas não é o tipo de título que vai mudar o patamar da carreira dele, até porque para ele explicar em outros países o que é um campeonato estadual, às vezes demora um tempo. Mas, nesse caso, é uma condição de manter-se empregado ou não. Então, acho que existe esse impacto. No caso do Diniz, também não acho que esse título vai mudar o seu patamar. Porque o Abel Braga foi campeão carioca e ninguém lembra do Abel Braga como um grande trabalho na última temporada. Eu acho que, no caso do Diniz, se ele for campeão, se o Fluminense for campeão, vai respingar mais nas pessoas nos haters do Diniz. Acho que os haters do Diniz perderão um pouco, porque o Campeonato Carioca não é tão importante assim, perderão um pouco do seu argumento. Mas para o Diniz, pessoalmente, acho que vai ter alegria, mas eu acho que nada mudará no trabalho dele. No Vitor Pereira é ficar ou sair. Eu concordo com o Zupac, mas jogo com você tentando ver o lado que nós dois discordamos, que é do peso maior para o Diniz nesse sentido. Porque nisso eu discordo do Zupac, que é a questão dos haters. Eu acho que quando o Diniz ainda cai na galhofa, porque o hater, até o cara que não é hater do Diniz, essa discussão ficou muito corrompida envolvendo o Diniz sobre ele ter a capacidade ou não. Quando ele perde, mas também. A coisa, para mim, se perdeu, e não só com haters. Basta ver quando ele foi especulado em seleção, imagina, vocês estão malucos. Quanto um título, não de carioca, mas um título numa final contra o Flamengo acaba com isso. Ele, de fato, vira, na prática, um técnico muito capaz, mas com objetivos que ele consegue alcançar. Eu acho que um título para ele, sobre este Flamengo, especialmente se o Fluminense jogar muito bem e as partidas mostrarem uma superioridade muito clara em termos de ideia, a coisa incontestável, pouco recurso a comentários sobre a arbitragem, pouca contestação, eu acho que isso viria a validar o que é o trabalho dele, a forma como ele enxerga futebol, o fato dele ter chegado. A importância do campeonato estadual tem pouco a ver com isso. A validação, ele ganhou. Ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, ganhou dos pequenos no Rio de Janeiro, ganhou do Botafogo, o Fluminense é o campeão. Alguém sempre dirá, mas no ano passado o Abel Braga ganhou do Flamengo também, foi campeão, e o Abel agora nem mais como técnico trabalha neste momento na vida dele, né? Na carreira dele.
Porque sempre vai ter alguém para dizer, sempre ter um mas, né, e tal. Mas eu acho que valida, independentemente de ser um campeonato estadual. Restará a quem acha que ele é sei lá, um treinador que enxerga um futebol como fantasia e que não é competitivo e que para ele o resultado não tem importância, todas essas bobagens que são ditas e escritas a respeito do Diniz, essas pessoas, elas vão continuar dizendo, mas foi só um estadual, quero ver ganhar o brasileiro, etc, né? Assim, né? O Pep Guardiola tem que vir ganhar o título estadual aqui para ser considerado por esse mesmo tipo de gente. E aí o estadual tem importância, porque daí aí é o perrengue do futebol brasileiro, do campeonato, dos campeonatos aqui e tal. Agora, mas quando é o Diniz que ganha, se ganhar, não, peraí, quero ver ganhar o campeonato, quero ver ganhar a Libertadores. Vai ter sempre alguma coisa para ganhar. Ver. Mas eu acho que valida. E acho que ele precisa menos da conquista por uma questão empregatícia do que o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele não pode não ser campeão estadual. Ser campeão estadual para o Flamengo, pouca importância. Sim. Não ser e o doido é que quando o Vitor Pereira chegou, com todos os títulos que ele ia disputar, o que a gente menos daria relevância era o Carioca. Ninguém falava no estadual. Porque a Supercopa, que também não vale muito, não vale quase nada, mas era um jogo com o Palmeiras, o Mundial era o Mundial, a Recopa era uma final no Maracanã, o Del Valle e o Carioca era o que menos importava. Mas a gente falava o quê? Mas se transformou. Mas a gente falava o quê? Mas se perder, aí já começa a ficar. Mas aí perdeu tudo e ainda ficou pior. É para quem perde, porque se o Flamengo não for campeão, mesmo se fizer 2 grandes partidas, o Fluminense fizer partidas melhores e for um espetáculo essa decisão e o Flamengo não for campeão, vão lembrar até que ele perdeu a Taça Guanabara. Então ele vai ter perdido a Supercopa, o Mundial, a Recopa, a Taça Guanabara e o Estadual. São 5. Se ele ganhar, esquece tudo o que aconteceu e segue aí, ele continua sob observação. Ele continua sob observação, ainda tem isso, porque não é certeza de que ele continue o resto da temporada. E olha, eu já recebi alguns torcedores do Flamengo, muitos, me mandando mensagem dizendo assim, olha, eu não sei nem se eu vou torcer para o Flamengo nessa final de Campeonato Carioca, porque tem muita gente que esperando ou imaginando já um novo treinador do Flamengo para o resto da temporada. Olha, as datas da final já estão definidas e a gente mostra para vocês, Hoje Esportes. Vamos lá, então o jogo de ida é no dia 1º de abril, no sábado, às 8h30. No Maracanã, a volta também no Maracanã, mas no dia 9, é o domingo, 18 horas, 6 horas da noite. Então tem Fluminense e Flamengo. Mota. Vamos lá, a gente vai falar... Então é isso aí, nação, mais um vídeo para o canal. É aquilo, né? Esse debate foi um debate bom, a gente fazer a comparação, né? Eles fizeram a comparação entre Vitor Pereira e Diniz. Pra mim não tem comparação, sim. Por quê? Porque o Vitor Pereira, após sua enxurrada de títulos perdido nesse início de temporada, né? Óbvio que ele é o técnico pressionado. E no momento que ele poderia dar uma tranquilidade ao ambiente do Flamengo, que foi na Recopa Sul-Americana contra o Del Valle, acabou perdendo o título em casa, né? Ali foi a gota d'água, porque era 2 jogos, então ele tinha chance maior, sim, de conquistar. Não conquistou, perdeu o título, já foi 3º. Aí poderia conquistar a Taça Guanabara, o Vitor Pereira. Não conquistou e perdeu pro Diniz, né? No jogo do Fla-Flu, que poderia decidir, né? Aí agora, conseguiu passar do Vasco, deu essa tranquilidade momentânea. E agora vai enfrentar o Fluminense na final, né? Que vem de uma goleada de 7-0 em cima do Volta Redonda. Foi até surpresa esse placar. Ele conquistou a Taça Guanabara, o primeiro título, vamos dizer assim, do Diniz, né? Ele diz que não, mas tudo bem. É aquilo, o Vitor Pereira, sim, uma boa parte da torcida, né? Ou praticamente 95% da torcida do Flamengo não gosta do Vitor Pereira. A gente sabe que ele não tá conseguindo fazer esse time jogar essa escalação de 3 zagueiros. Para muita gente, não se encaixa no Flamengo. Com esses jogadores do Flamengo, não se encaixa. E aquilo, esse esquema de 3 zagueiros é um esquema bom, pra mim. Só que aquilo, os 3 zagueiros estão ficando muito expostos, né? A dupla de volante, geralmente, sempre tá deixando a desejar, né? Em relação à marcação, o condicionamento físico também é um dos pontos principais quando você não tem o seu condicionamento físico bom, isso acaba refletindo no jogo, né? Principalmente no segundo tempo que tá mais cansado. Então, resumindo aqui bem rapidinho para terminar,
Sim, o Vitor Pereira é o técnico mais pressionado. Caso ele não ganhe o Fluminense, ele é demitido. Só que tem um porém pra mim. Ele pode até perder, ele pode ter essa possibilidade de perder o título do Carioca para o Fluminense e ele ficar. Como assim? Na minha visão, se nessas 2 semanas de preparação e durante os 2 jogos contra o Fluminense, né, no dia 1 e dia 9, caiu no sábado e caiu no domingo, né? Ele conseguiu fazer o time do Flamengo jogar a bola mesmo e apresentar um bom futebol, mesmo perdendo o título, vai dar aquele ar de esperança para ele continuar, né, o seu trabalho no Flamengo. Só que aquilo, a gente vê o Flamengo apresentar um bom futebol, tem time para isso, tem. Mas o Flamengo apresentar um bom futebol mesmo, e em um prazo de 2 semanas aproximadamente, é meio inviável. Mas pode acontecer, pode, mas essa é a única explicação que eu tenho momentaneamente. O Vitor Pereira, mesmo perdendo na final, os 2 jogos do Fluminense, perder o título do Carioca, e ele ficar, se ele conseguir sim apresentar um bom futebol. Qualquer pessoa falar, pô, o Flamengo foi superior nos 2 jogos ali o Fluminense, mas perdeu o título por um detalhe. Ou um pênalti ali, uma falha do goleiro, ou da zaga. É a única explicativa que eu tenho momentaneamente para o Vitor Pereira ficar no Flamengo. Fora isso, esquece. Demissão, vai procurar outro técnico, São Paulo tá livre no mercado já. Jorge Jesus vai ficar livre no meio do ano, então daqui a mais ou menos 3 meses. Então, aqui, a situação do Vitor Pereira é complicada. E o Diniz tá vivendo vivendo, como é que é aquele estado? Lua de mel com a torcida do Fluminense, né? Que é só alegria. E perdendo o título, o Diniz continua tranquilamente. E vida que segue pro Fluminense, caso perca o título, né? Então, Vitor Pereira é o mais pressionado e risco de demissão tá toque, batendo na porta do Vitor Pereira. Tamo junto e é nóis.